Conta-me, ó cisne, tua velha história. De onde viestes? Para onde vais? Em que margem pousarás para descansar? A qual meta entregastes o coração? Esta é a manhã da consciência. Voemos juntos, desperta, segue-me. A um lugar livre da dúvida e da tristeza, onde o terror da morte não impera. Lá florescem bosques em eterna primavera, e sua fragrância faz avançarmos mais e mais. Imerso nela, o coração, qual abelha, se inebria. Imenso nela, já não quero outra alegria. De todos os poemas de Kabir traduzidos para o inglês por Rabindranath Tagore, esse foi o que mais repercutiu na época e impressionou vivamente poetas como Yeats e Auden. O cisne é capaz de transitar da água para a terra e para o ar, sem se apegar a nenhum desses elementos. Por isso, ele é, por excelência, a metáfora daquele que busca o caminho espiritual e transita entre os vários planos de consciência. E a história do patinho feio, que depois se transforma num esplêndido cisne, é bem a narrativa daquele que busca um caminho de autotransformação. Aliás, Hans Christian Andersen, que escreveu a história, a considerava autobiográfica. No hinduísmo, o cisne é a montaria da deusa Sarasvati, a protetora das artes, da poesia e da música. E o título de Paramahansa, Supremo Cisne, foi dado a alguns mestres realizados, como Ramakrishna e Yogananda. A lua brilha em mim, mas meus olhos cegos não podem vê-la. O tambor da eternidade soa em mim, mas meus ouvidos surdos não podem ouvi-lo. O servo tem em seu corpo o almíscar, mas de bom grado o trocaria pelo capim. Enquanto se pauta pelo eu e o meu, o trabalho do homem é inútil. Quando o apego ao eu e ao meu se esvai, o trabalho do Senhor acontece. As flores florescem pelos frutos e murcham para que eles despontem. Para ti teceste o meu amor, ó Fakir. Eu dormia pesado em meu quarto e me despertaste, acordando-me com tua voz, ó Fakir. Eu me afogava no oceano deste mundo e me salvaste, soerguendo-me com teu braço, ó Fakir. Eu estava vinculado aos meus hábitos e me libertaste, dizendo uma palavra, não duas, ó Fakir. Kabir diz, tu uniste teu coração ao meu, ó Fakir.
A palavra fakir vem do árabe fakr, que significa pobreza, e é utilizada no sufismo para designar os derviches errantes, que se libertam de suas posses e vínculos mundanos para seguir o caminho do autodesenvolvimento. Seu equivalente no hinduísmo é sadhu, aquele que se dedica a uma sadhana, disciplina espiritual. Os faquires de circo, com os quais estamos acostumados, são apenas uma ingênua caricatura desses buscadores da verdade. No poema fica claro que Kabir não se refere a um aspirante, mas a um mestre inteiramente realizado, capaz de ter operado sobre ele todas as transformações mencionadas. Isso que vês não é. E para o que é, não tenho palavras. Até que vejas, de que vale falar? O erudito derrama-se em falação e o ignorante fica pasmo. Alguns visualizam a forma, outros meditam no sem forma, mas o sábio contempla além de ambos. Sua beleza não se entrega aos olhos, sua harmonia não se dá aos ouvidos. Kabir diz: funde a aspiração e o desapego e não descerás outra vez ao país dos mortos. Ó Sadhu, ouve minhas palavras imortais. Para teu próprio benefício, considera-as bem. Tu te afastaste do Senhor, da árvore na qual floresceste. Afastando-te, perdeste o senso. Perdendo o senso, compraste a morte. Todos os saberes, todos os ensinamentos provêm dele. De quem mais? Se tens isto por certo, o que há para temer? Então nada teme. Qualquer nome que invoques, nomeia-o sem nome. Entende isto e livra-te do ardil das palavras. Ele habita o coração de todas as coisas. Por que então se refugiar no deserto desolador? Se pões o Senhor longe de ti, o que reverencias é a distância. Se o Senhor não está perto, quem é então que sustenta este mundo? Kabir diz: por que sofres com a dor da separação se ele te preenche?
Conhece-te a ti mesmo, ó Sadhu, e o conhecerás integralmente. Pois dos pés à cabeça não há nada em ti que não seja ele. Canta com alegria e o sentirás em teu coração. Kabir viveu em Varanasi, na Índia, entre 1398 e 1518, num período entre essas duas balizas temporais. Ele era analfabeto e os seus poemas foram declamados ou mais provavelmente cantados em lugares públicos. As pessoas os escutaram, guardaram na memória e tempos depois começaram a aparecer as primeiras coleções escritas. Consta que Kabir nasceu em uma família hinduísta da casta dos Brahmanes, mas o seu pai morreu muito cedo. E a mãe, que ficou pobre, o abandonou. E ele foi pego em adoção por um casal muçulmano. Então, desde da mais tenra infância, o próprio destino colocou Kabir numa condição de ponte entre duas tradições religiosas, o hinduísmo de um lado e o islamismo de outro. Esse casal que o adotou, eles eram pobres também, mas o pai tinha uma profissão que era a de tecelão. E Kabir aprendeu a profissão com o pai. Existem várias lendas a respeito de Kabir, e uma das questões é como que, sendo pobre e muçulmano, ele veio a se tornar discípulo de um grande mestre hinduísta que foi Ramananda. A versão mais plausível é de que, depois da morte do pai, Kabir passou a ser o arrimo de família. Era ele que tecia os panos e vendia no mercado. E com o dinheiro sustentava a si mesmo e a mãe adotiva. Ocorre que, ao tecer os panos, ele entrava em êxtase místico e acabava tecendo fora da medida, fora do padrão. Quando ia levar os tecidos ao mercado para vender, novamente ele entrava em êxtase místico e ficava à mercê dos ladrões. Então ele percebeu que precisava de uma disciplina espiritual. Quer dizer, ele tinha todo o potencial, né? Era um fruto extremamente maduro, mas faltava alguma coisa para que esse fruto chegasse no ponto completo da maturação. E essa alguma coisa ele conseguiu no discipulado de Ramananda. Não foi fácil para Ramananda aceitar esse discípulo. Ou por outra, foi fácil para ele sim, mas os outros discípulos não aceitaram. Então muitos desses antigos discípulos de Ramananda, que eram presos assim aos preconceitos de casta e de religião, acabaram abandonando Ramananda pelo fato dele ter aceito Kabir no seu ashram. Mas Ramananda fez muita questão de aceitar, porque ele mesmo, na juventude, havia sido vítima desses preconceitos de casta, desses preconceitos tolos. E Kabir, enfim, uma vez tendo aprendido, ele rapidamente se tornou também um mestre consagrado. Mas era um mestre que escandalizava a sociedade da época. Quer dizer, então, todos os mulás muçulmanos e os pandits hinduístas se uniram
para apresentar queixa contra Kabir ao rei de Varanasi. Quer dizer, ele foi acusado de heresia por uns e pelos outros. E existe uma tradição de que, diante da acusação, o rei convocou uma audiência e chamou Kabir para prestar esclarecimento na sala do trono, no Palácio Real. E a cada pergunta do rei, Kabir dava uma resposta mais surpreendente do que a outra. E o rei ia ficando encantado cada vez mais com essas respostas. Até que chegou um ponto em que o rei pegou Kabir pela mão e levou para uma sala, para uma outra sala, onde eles ficaram a sós. E nessa outra sala, Kabir deu iniciação ao rei. E quando eles retornaram à sala de audiência, o rei colocou Kabir no trono e se sentou num lugar mais baixo. Então, diante disso, os acusadores silenciaram. O que mais que eles podiam fazer? Ó seta, como é difícil renunciar à Maya. Quando renunciei ao lar, apeguei-me às roupas. Quando renunciei às roupas, apeguei-me aos farrapos. Renunciei à paixão e inflamei-me com a raiva. Renunciei à raiva e enregelei-me com a avidez. Quando venci a avidez, enchi o peito de orgulho, minha mente ainda presa na vaidade da renúncia. Apenas quando a mente se aquietou, foi que enfim pude sorrir para a Maya. Antigas memórias e nova concentração fundiram-se então em minhas palavras. Kabir diz: escutai, meus bons irmãos, somente um em 1 milhão resolveu este mistério. Ó amigo, pensa bem. Se amas, por que dormes? Se o achaste, por que não te entregas inteiramente? Se queres mantê-lo em teu coração, por que o deixas escapar? Por outro lado, se o sono te pesa nos olhos, por que perdes teu tempo alisando os lençóis e ajeitando os travesseiros? Kabir diz: falo-te das coisas do amor. Se por amor deves entregar a cabeça, o que esperas?
De que me servem as palavras se o amor embebedou-me o coração? Se envolvi o diamante com meu manto, por que desfaria o embrulho? Quando sua carga era leve, o prato da balança se erguia. Agora que o prato está cheio, qual a necessidade de pesar? O cisne que pousou no lago buscaria outra vez a poça d'água? Se o Senhor está dentro de ti, para que abrir os olhos? Kabir diz: escutai, ó irmãos, aquele que roubou meu olhar agora vive comigo. Hoje, Kabir é considerado um santo, tanto pelos hinduístas como pelos muçulmanos e também pelos sikhs, que vieram a surgir um pouco depois da época de Kabir e, inclusive, adotaram um conjunto de poemas de Kabir como um dos seus livros sagrados. Esses poemas que nós lemos aqui, eles foram traduzidos para o inglês por Rabindranath Tagore, que foi o primeiro não europeu a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Tagore ganhou o Nobel em 1913 e fez a tradução de Kabir em 1915, quando estava na Inglaterra. E foi uma coleção de 100 poemas, quer dizer, Kabir, na verdade, compôs muito mais do que 100 poemas. Tagore pegou uma determinada coleção e traduziu a partir dela. E o que eu fiz foi recriar esses 100 poemas em português, procurando devolver a eles uma forma poética que, às vezes, na própria tradução de Tagore, a despeito dele ser um grande literato, tanto é que ganhou o Prêmio Nobel, mas, em alguns casos, essa forma poética havia se perdido, né? E Tagore traduziu poesia por alguma coisa que era uma prosa assim, bastante extensa. Então, eu procurei reconstituir a forma poética nessa versão ou nessa recriação em português. Foi um trabalho, assim, eu não gosto de usar essa palavra, mas extremamente gratificante, porque eu me senti muito inspirado. E em alguns momentos eu mesmo me surpreendi assim, com as soluções que eu encontrei, como se uma outra voz falasse dentro de mim. E existe um detalhe muito importante, que não é um detalhe, de fato, e que é o grande vínculo que me aproxima de Kabir. Porque depois de Ramananda, e quando já era idoso, ele teve um outro mestre, que foi Babaji. Então, quando ele faz o poema que ele fala do fakir, você sente muito fortemente a presença de Babaji. E em vários outros poemas também. E Babaji é também o meu mestre. Então, esse vínculo foi o que me colocou assim numa atitude extremamente receptiva para traduzir, para recriar Kabir.
Música